Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos falar de um conceito que a gente muitas vezes aprende num curso básico, só que a gente não consegue abstrair e entender as consequências desses conceitos. Nós vamos falar do valor intrínseco e do valor extrínseco das opções. É algo fundamental que eu utilizo muito nas minhas operações. As minhas operações que dão maior lucro, eu tenho que ter muito claro a diferença e eu tenho objetivos diferentes para o valor intrínseco e para o valor extrínseco da opção. Então fica aí no vídeo que eu vou te explicar o que isso significa e o que esses conceitos se aplicam nas nossas operações. Antes da gente começar, eu vou pedir para você já clicar em gostei. Isso ajuda muito o vídeo chegar naquelas pessoas que estão estudando, que estão tentando aprender sobre opções e mercado. E além disso, ajuda muito o canal. E se você for novo por aqui, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você fazer parte do canal e acompanhar quando a gente liberar vídeos novos. Então, para contextualizar, vamos falar o básico. O que é o valor intrínseco e o que é o valor extrínseco da opção? O valor extrínseco é o valor que tem as opções fora do dinheiro. As opções dentro do dinheiro também tem, mas as opções fora do dinheiro só têm valor extrínseco. As dentro do dinheiro têm um valor intrínseco e extrínseco. Como que funciona isso? Eu vou te dar um exemplo para simplificar. Quando o strike da opção entra R$1 para dentro do dinheiro, esse R$1 que entrou para dentro do dinheiro vira prêmio da opção, vira valor intrínseco. Então, essa é a diferença do valor intrínseco e do valor extrínseco da opção. Se você pegar o valor intrínseco dessa opção e retirar do prêmio dela, vai sobrar só o valor extrínseco. Esse valor extrínseco é o que geralmente é o mais debatido. Sempre quando você vê que uma opção tem um preço diferente dependendo da volatilidade, dependendo do tempo até o vencimento, no que as pessoas estão se referindo? Elas estão se referindo ao valor extrínseco. O valor extrínseco, ele diminui conforme o tempo passa. Ele é alterado conforme muda a volatilidade. O valor intrínseco não. Isso é algo muito interessante porque muda completamente a nossa visão dependendo da estratégia. Com esses conceitos, você pode entender algumas coisas. Antes da gente falar de operação, vamos tentar entender o conceito do valor extrínseco. O valor extrínseco é o risco. Quanto mais perto do valor da ação o strike estiver, tem o strike e a ação vai ficar variando. Quanto mais perto esse strike for do preço da ação, maior é a incerteza sobre essa opção ficar dentro do dinheiro ou fora do dinheiro no dia do vencimento. Essa incerteza, esse risco, gera um valor extrínseco alto. Então, se você pegar as opções, você vai perceber que o maior valor extrínseco são daquelas opções que estão na linha do dinheiro, que está ali com o strike perto do valor da ação. Por que isso? As que estão muito fora do dinheiro ou muito dentro, elas têm pouco risco, elas têm pouca incerteza. E a incerteza gera prêmio nas opções. E qual que é a utilidade dessas informações? A utilidade é você entender que existe dois tipos de valor na opção e eles funcionam de maneira completamente diferente. Muitas vezes, quando nós montamos as operações, quando a gente é iniciante ou intermediário, a gente não visualiza esses dois valores. Por que faz tanta diferença? Porque, se a gente consegue que uma opção nossa, comprada, uma compra a seco, por exemplo, que eu digo que é uma arte, porque muitos iniciantes começam fazendo compras a seco e perdem muito dinheiro. A compra a seco, se você consegue que a ação entre para dentro do dinheiro, ela vai criar um valor intrínseco que ela não vai diminuir com o tempo. O valor intrínseco não diminui com o tempo, ele não é alterado pela volatilidade. O valor intrínseco, entender esse conceito é muito poderoso, porque nas nossas compras a seco, quando a gente consegue uma valorização muito grande, é porque essa opção adquiriu muito valor intrínseco. E é legal a gente sempre lembrar que esse valor ele não é influenciado pelo tempo nem pela volatilidade. O valor intrínseco ele é fixo. Então, se a gente consegue comprar uma opção, ela entra para dentro do dinheiro, a gente pode esperar, a gente não precisa ficar preocupado com a perda do valor dessa opção por causa do valor intrínseco. Essa parte do valor intrínseco nunca vai perder e esse valor intrínseco vai ser carregado até o dia do vencimento. Muitas pessoas não conseguem visualizar isso. Além disso, o valor intrínseco é facilmente calculado, dá para fazer a conta de cabeça. A cada R$1 que o strike dessa opção entrar para dentro do dinheiro, vai ser acrescentado R$1 de valor intrínseco nessa opção. Então o valor intrínseco ele é previsível. Como que eu faço as minhas compras a seco que eu já expliquei para vocês? Eu coloco um alvo da onde eu acredito que essa opção pode chegar e eu compro as opções com strike uns R$2 abaixo. Por que eu compro
strike abaixo do alvo que eu acredito que essa ação alcance, porque esses R$2, R$3, esse valor abaixo do meu alvo vai ser o quanto que essa opção vai entrar para dentro do dinheiro. Se essa opção entra R$2, R$3 para dentro do dinheiro e eu, por exemplo, paguei 30 centavos na opção, significa que se chegar no meu alvo, eu vou ganhar pelo menos 10 vezes o valor da opção em valor intrínseco. Você entender o valor intrínseco, prever o que ele pode acrescentar na sua operação é fundamental. O tempo e a volatilidade são importantes nas opções? São, mas assim que a gente alcança um valor onde tem um valor intrínseco muito grande nessas opções, o tempo e a volatilidade a gente pode ignorar praticamente por completo. Isso é muito interessante, que as pessoas começam a aprender sobre opções e acham que o prêmio inteiro da opção é influenciado por esses fatores e não são. O valor intrínseco é só influenciado pelo preço da ação. E se a gente consegue um valor intrínseco alto numa opção nossa, numa opção comprada nossa, a gente já consegue ter um resultado muito bacana. Então aqui são duas coisas fundamentais que você precisa visualizar nas opções. O valor extrínseco ele é composto pela incerteza dessa opção ficar dentro ou fora do dinheiro. Quanto maior a incerteza, maior o valor extrínseco. E que o valor intrínseco, só ele já é o suficiente para a gente ter lucro muito grande dentro de uma opção. Quando a gente compra uma opção longa, a gente consegue pagar nela um valor barato. Se você pagou 50 centavos e essa opção entrou R$5 para dentro do dinheiro, significa que esses 50 centavos vai valer pelo menos R$5. Isso aqui é uma multiplicação por 10. 30 centavos ganhou R$3 para dentro do dinheiro, é uma multiplicação por 10. A sua opção vai valorizar isso. Além disso, é claro, o valor extrínseco ele não zera até chegar o dia do vencimento. Então a opção vai ter algum valor extrínseco sempre. Sempre vai ter valor extrínseco a opção. Uma opção que entrou R$5 para dentro do dinheiro, ela vai ter esses R$5 mais algum valor de valor extrínseco. O valor extrínseco, esse sim, ele é variável conforme o tempo e conforme a volatilidade. Quando cai muito rápido a bolsa, a volatilidade sobe bastante e o valor extrínseco fica um valor alto. Ele sim agrega bastante nesses casos, mas você não precisa ficar com insegurança, não precisa ter medo dessa opção perder valor, ou de ter timing de pegar volatilidade, ou então do tempo passar e perder o dinheiro com o tempo. Isso é uma dúvida muito comum para quem está começando. O medo do tempo passar e perder dinheiro com a opção é muito grande para quem está começando, e de perder dinheiro com a variação da volatilidade também é muito grande. Mas a realidade é o seguinte, se você planejou, a ação chegou no seu alvo, você acrescentou valor intrínseco nessa opção comprada sua, você pode ficar tranquilo que a parte do valor intrínseco você não perde pelo tempo nem pela volatilidade. A mesma coisa acontece com operações vendidas, só que de maneira negativa. Porque que numa venda coberta, quando a ação passa seu strike, a call neutraliza os seus ganhos por causa do valor intrínseco. A cada R$1 que a ação subir, a call vai valorizar R$1 e vai neutralizar. Por isso que ela limita seus lucros. É por causa do valor intrínseco. Essa mesma dinâmica da compra da opção, que você não perde aquele valor, quando você vende e atinge um valor intrínseco essa opção, esse valor intrínseco não vai diminuir, mesmo se você esperar o tempo passar. Esse valor intrínseco só vai diminuir se a ação mudar de valor e fazer o strike sair para fora do dinheiro. As minhas operações que deram uma porcentagem de lucro mais altas foram planejando esse valor intrínseco. Nas compras a seco de call, por exemplo, sempre coloque o seu strike abaixo da onde você acha que vai chegar para você conseguir atingir esse valor intrínseco e não compre coisas que você acha que não vai chegar no seu strike. O ideal é você não operar dependendo só do valor extrínseco. Eu vejo muitos iniciantes fazendo uma compra a seco assim. A ação está 10, ele vai lá e compra essa opção com strike 20 e ele não acha que vai chegar em 20. Só que a opção está muito barata e ele acha que só com a variação ele vai ter um lucro bacana. Só que a realidade é que não, muitas vezes, se essa ação sai de 10 e vai para 15, só que de maneira vagarosa, de maneira lenta, essa opção dele pode simplesmente nem mudar de preço. Mesmo que a ação tenha valorizado, pode ser que ele não consiga lucrar com essa opção, simplesmente porque a ação não tem muita chance de chegar nessa opção. Essa opção para o mercado provavelmente não tem valor, então o prêmio dela não vai variar tanto. Sempre que você vê que a ação
vai chegar em 16, em 15, se essa é a sua análise, compra ali strike 14, compra a strike 15, tenta fazer com que essa opção agregue valor intrínseco. Então, para concluir, o valor intrínseco é o amigo do comprador de opção e ele é o inimigo do vendedor. O vendedor, geralmente, ele quer só vender valor extrínseco porque ele quer ganhar dinheiro com a passagem do tempo. O valor intrínseco para o vendedor de opção geralmente não tem utilidade nenhuma. Então, existe essa dinâmica do valor intrínseco e do valor extrínseco que tem influência diferente tanto para o comprador, tanto para o vendedor. O vendedor vai vender valor intrínseco quando ele está especulando no movimento da ação. Quando ele quer só a passagem do tempo, como geralmente acontece com a venda coberta, então a gente vende opções somente com valor extrínseco. Esse é o padrão das nossas operações. É legal você perceber se você já está no nível onde você simula as operações pelo OPELAB, por exemplo, onde você vê o gráfico de payoff. Você sempre vai ver duas linhas. Uma linha, vou colocar na tela aqui, uma linha é o lucro ou prejuízo na data do vencimento, o outro é o lucro ou prejuízo numa data anterior, pode ser na data que você está simulando essa operação. E você vai ver que quando chega no extremo das operações, por exemplo, no strangle, sempre quando começa a chegar nos extremos, as linhas de lucro ou prejuízo, tanto da data de hoje quanto da data do vencimento, vão chegando cada vez mais perto. Por que isso? Por que existe diferença da linha do dia do vencimento da linha de lucro do dia de hoje? Por causa do valor extrínseco da opção. Quando chega no extremo de uma operação, significa que essas opções adquiriram muito valor intrínseco, então não importa tempo, não importa a passagem do tempo, por isso que as linhas ficam juntas. Eu vou colocar a imagem aqui para você entender. Você vai ver que nas extremidades da operação, as linhas do dia do vencimento e a linha do lucro de hoje fica igual por causa do valor intrínseco. Tenta entender esses conceitos, faz muita diferença para suas operações, faz diferença nas compras a seco, faz diferença nas vendas, faz diferença nas travas. Você entender essa dinâmica ajuda muito você simular e prever o possível comportamento das suas operações, das suas opções. A grande maioria das minhas operações são lucrativas e o principal fator é que na minha simulação eu imaginava que ia acontecer esses fatores, eu imaginava que ia acontecer isso. E com isso eu consegui fazer uma operação que poderia se aproveitar do que eu achava que ia acontecer. Você ter essa consciência em montar uma operação que consiga se aproveitar do que você quer, do que você acredita, te dá uma vantagem muito grande. Boa parte do iniciante e do intermediário não tem esse nível de consciência, monta uma operação para o rumo mais ou menos do jeito que ele acha que tem que ser feito e não consegue encaixar na visão do que provavelmente vai acontecer. E o conhecimento do valor intrínseco e do valor extrínseco faz toda a diferença na hora de você organizar isso, na hora de você montar a sua operação. Então, investidor, você tem consciência desses conceitos? Como que você está utilizando essa ideia do valor intrínseco e do valor extrínseco nas suas operações? Você já tinha percebido essa dinâmica nas suas simulações? Deixa aqui nos comentários e fala como que você está fazendo. Esse é um dos conceitos mais básicos que tem e que eu percebo que a maioria das pessoas não entende, simplesmente não entende. Eu respondo muitas perguntas e eu percebo que em várias delas tem essa dúvida. Foi por isso que eu tentei explicar aqui, a minha ideia que era deixar claro para você, para entender e ver se você consegue desenvolver essas ideias para melhorar o seu desempenho nas operações. E por fim, eu vou pedir sua ajuda para clicar em gostei. É só clicar aqui embaixo, me ajuda bastante porque ajuda o canal a crescer e ajuda quem está aprendendo a encontrar esse vídeo com mais facilidade. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Faça parte dele, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você saber quando a gente liberar vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.